Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Bom, naquela noite, você lutou com Deus, queria que Deus te desse uma resposta, aparentemente, parece que você dormiu E sem Deus não essa falou resposta. nada. E qual que foi o desenrolar da história? Eu, sábado de manhã, fui para a igreja. Nesse ai. período, eu frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Paulistana. É a Igreja Adventista que fica na região central de São Paulo. Eu, quando terminei o culto, cumprimentei alguns amigos ali, abracei algumas pessoas e vou embora para minha casa. Agora eu vou dormir a tarde inteira, né? Mas eu encontrei uma pessoa no saguão da igreja. Entre 1.200 membros, eu encontrei um amigo. Eu olhei para ele assim, professor Valdecir Lima. Olha, conheço. Professor Valdecir Lima, o que você está fazendo aqui? Ele, eu vim assistir o culto. Eu falei, eu até sabia que você estava em São Paulo, porque nesse período ele morava e trabalhava no Rio de Janeiro. Aí ele estava ali a trabalho e ele falou assim, eu tenho um convite para te fazer. Aí eu falei, qual é? Ele falou assim, eu estou indo para Sorocaba fazer um programa da Voz da Profecia e eu gostaria que você fosse comigo. Eu falei, mas não vou mesmo. Aí ele falou assim, não, faz companhia, eu estou sozinho, vamos para lá. De surpresa, assim. De surpresa, de bate pronto. Eu falei assim, não vou não. E eu comecei a falar para ele, não, eu vou, tem programa aqui na parte da tarde, e à noite nós vamos sair com as meninas da igreja. Eu já estava me esquivando, não, eu não vou viajar com você não. Aí ele falou assim, não, vamos, a gente vai conversando, trocando uma ideia. Falei, você sabe que eu gosto de você demais, Valdecir, mas eu vou para minha casa. Eu falei assim, por que você vai para casa? Vai dormir? Vamos curtir aí, vamos conversar, trocar uma ideia. Falei, tá bom, eu vou, você me convenceu. Aí eu entrei no carro e fui com o Valdecir para Sorocaba. Interessante que na sexta-noite, que eu estava brigando com Deus, eu fiz muitas perguntas para Deus. E eu dormi cansado, sem Deus ter me respondido sequer uma pergunta das muitas que eu havia feito para ele. Eu fiz tantas perguntas para Deus que eu já não lembrava nem da primeira. Aí, sentei no carro, indo para Sorocaba, aí o Valdecir começou, pois é, eu vou te dizer uma coisa. Ele começou com esse vou te dizer uma coisa, só ele falava. Nem que eu tentasse dizer alguma coisa, ele me permitia espaço na conversa que só ele falava. E falava o quê? Ele falava o seguinte, você precisa parar com essa vida de farra, você precisa dar um tempo. Essa vida de festa, de bagunça, essa vida que você anda levando aí com seus amigos. Porque volta e meia por telefone eu falava para ele o que eu estava curtindo, qual era o meu barato. E ele começou a, como se fosse assim, um pai, um amigo, me dar umas duras. E eu falei assim, o que está acontecendo? Não, eu vou falar real para você. Eu vou dizer o seguinte, cara, você precisa se encontrar com Deus, você precisa de comunhão com Deus, consagração. Aí eu pensei assim, em algum momento eu já ouvi essa palavra. Aí eu falei, mas por que você está me dizendo isso? Não, eu estou te falando porque eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. E olha, você quando se encontrar com Deus, você vai ser um cara feliz. Você vai ser tão feliz que você vai para a faculdade de teologia, você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor usado por Deus para alcançar muitas pessoas para Jesus. Eu falei... Você levou um choque. Eu fiquei assim, eu fiquei em estado de choque, porque eu não havia falado para ninguém. Eu dormi, eu apaguei e fui para a igreja de manhã. Agora meu amigo aparece no final do culto e passa 1 hora e meia, 2 horas, só falando sobre a minha consagração, a minha entrega a Deus. E eu fiquei, naquele momento, ele não sabia, mas quanto mais ele falava, Deus respondia através dele cada palavra
do que eu havia perguntado para Deus. A minha angústia, parece uma coisa assim, passe de mágica, isso não existe na Bíblia, mas a gente que é muito familiarizado, brasileiro gosta muito de televisão, né? Foi assim, ó, no estalar de dedos, Deus, através do meu amigo, me respondeu. E quando ele falou que eu precisava me acertar com Deus e fazer a faculdade de teologia, eu lembrei dos meus antigos ideais. E eu me perguntava para mim mesmo, o que é que eu estou fazendo nesse meio de educação física? Não é ruim, é bom. Inclusive, eu incentivo a nossa juventude que queira ingressar nessa faculdade ou nesse ramo. Só que eu usei de uma forma errada a profissão pela qual Deus tinha me dado. E pensei comigo mesmo, eu preciso voltar. E naquele ano eu comecei a fazer arranjos, falar para um amigo, para outro, para a escola que eu dava aula, que o ano que vem, eu estaria num colégio adventista para fazer a faculdade de teologia. Para ser pastor? Para ser pastor. O que seus amigos falaram, Moisés? Alguns falavam assim, rapaz, eu não sabia nem que você era crente, agora você vai falar que é pastor. Eu falei assim, vai fazer faculdade de teologia. Mas você vai ser pastor mesmo? Eu falei, vou ser pastor. Olha isso. Rapaz, e a alegria e tal, e a festa... Não, meu barato agora é outro, eu discuti esse negócio. Mas como assim? Isso que eu ia te perguntar. Mas e as festas, né? E os amigos? E a bebidinha? Perdeu a graça? Interessante. Daquela tarde em diante, perdeu a graça. Não tinha mais sentido. Eu havia me encontrado com Cristo. E aquilo fez ver que tudo que eu achava legal, que eu dava uma hipervalorização, não tinha valor, não tinha sentido. Acabar com a minha saúde, acabando com a minha saúde, destruindo a minha fé, porque eu já estava meio descrente até de que eu pudesse falar com Deus e Deus me responder. E Ele usa um amigo para trazer tudo aquilo que Ele queria me falar. Que coisa linda. Moisés, sucintamente, a gente não pode terminar essa nossa conversa sem dizer qual a sua situação hoje na vida. Eu, há 12 anos, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tem me dado a oportunidade de atuar trabalhando como pastor na cidade de Bauru. Eu também casei ainda na época da faculdade de teologia. Estou há 15 anos casado e tenho 2 filhos. E tenho a oportunidade que Deus me concede de falar não só para a juventude da minha igreja, mas para muitas pessoas com quem nós temos entrado em contato a respeito do amor de Deus, a preservação que Ele quer da sua saúde, a vitalidade que Deus quer da fé que Ele planta no coração de cada um de nós.